E aí, galerinha, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para a aula de revisão de língua portuguesa para o teste da segunda unidade. Como vocês sabem, como eu havia avisado, na última aula nós já havíamos acabado aí o conteúdo para o teste, então nós vamos, a partir de agora, revisar tudo que nós vimos antes do recesso junino e após o retorno das aulas, para a gente relembrar aí tudo que foi visto para você estudar aí para o teste, certo? Bom, o conteúdo que será cobrado na segunda avaliação da segunda unidade, por que a gente chama de segunda? Porque a primeira é o trabalho, tá? Então, a segunda avaliação, que vocês conhecem como teste, vai cair advérbios, uso das consoantes S, Z e X, frase e oração, período, interjeições e classificação das frases, que foi o conteúdo da última aula. Vamos rever item por item, pra gente aí tirar algumas dúvidas, refrescar a memória, ver se ficou faltando falar de alguma coisa pra gente colocar aí o assunto em dia. Bom, advérbios. Primeiro que eu quero que vocês entendam que a gente está falando de uma classe gramatical, certo? Os advérbios, eles têm aí uma função específica, né? De modificar outras palavras de outras classes gramaticais. Então, são palavras modificadoras, digamos assim. Tem aí o conceito clássico, né, que é: os advérbios são palavras invariáveis que modificam ou intensificam o sentido dos verbos, dos adjetivos, dos advérbios ou mesmo das frases. Então, quando a gente fala que são invariáveis, a gente entende que não varia nem gênero, nem número, nem grau. Ou seja, o advérbio, da forma que ele vier, ele se mantém. Ele é imutável, ele não varia para concordar com o substantivo, por exemplo, em gênero, número e grau, como adjetivo ou como artigo. Ele é invariável, certo? Bom, vejamos a sua colocação na frase através de alguns exemplos. Quando eu digo assim: a aluna fala calmamente, nós entendemos que, ao colocar o advérbio calmamente, a gente está afirmando que ela não só fala, mas dizendo de que maneira, de que forma que ela fala. Então, a gente entende que calmamente é o advérbio de modo. O modo como ela fala é calmamente. Outro exemplo. Ficou bastante calma. Coloca-se antes do adjetivo que está a modificar. Bom, percebo aí que calma e calmamente também é advérbio de modo. Qual a diferença? A terminação mente. Você vai observar que várias palavras de outras classes gramaticais, quando a gente coloca mente, aí o prefixo mente, se transforma em advérbio. Isso não é via de regra, não é que toda palavra terminada em mente é um advérbio de modo, mas a maioria sim, certo? Outro exemplo. Trabalhou muito calmamente. Perceba aí que nós temos dois advérbios, um modificando o outro. Não só trabalhou calmamente, mas trabalhou muito calmamente. Estou intensificando o advérbio de modo com o advérbio de intensidade. Isso não é incomum e é permitido que a gente utilize dois advérbios na mesma frase, contanto que um traga aí a ideia de intensidade para o outro, certo? Bom, vamos ver aqui mais alguns exemplos. A gente costuma, então, classificar os advérbios através aí das suas intenções, né? Qual a intenção do advérbio na frase? Qual a intenção a que ele se propõe quando ele está modificando uma palavra de outra classe gramatical? Então, são intenções de afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, negação, tempo e mais alguns outros aí nos livros de vocês, na gramática, no livro essas classificações estão mais completas. As principais, as mais usadas, são essas. Vamos ver como é que isso acontece na prática. De afirmação, os principais são sim, certamente, realmente, com certeza, né, que já é uma locução adverbial, porque tem duas palavras, com a função de advérbio. Vamos ver como é que fica isso na frase?
certamente encontraremos uma solução. Eu não estou só afirmando que nós encontraremos uma solução, como eu estou afirmando que certamente, com certeza, nós iremos encontrar uma solução. Então, o advérbio aí de afirmação traz essa ideia de você ter certeza naquilo que você está dizendo. De dúvida, quais são os principais? Talvez, por acaso, eventualmente, porventura. São advérbios que, quando você utiliza na oração, traz a ideia aí de dúvida, sendo que um dos mais comuns é o talvez, né? Então, talvez viajaremos juntos. Se eu dissesse apenas viajaremos juntos, eu estaria afirmando que um fato vai acontecer. Porém, se eu coloco talvez viajaremos juntos, eu estou colocando essa ação em dúvida, né? Pode ser que aconteça e pode ser que não. Perceba aí que o advérbio mudou todo o sentido da oração. Intensidade. Como o nome já diz, dá a ideia aí de intensidade, de intensificar o verbo, o advérbio até o adjetivo. Quais são os principais? Pouco, bastante, muito, tão, demais, meio. Como é que isso funciona na prática? Vamos ver um exemplo aí. Ela trabalha muito. Se eu afirmasse apenas que ela trabalha, eu estaria aí colocando um fato. Quando eu digo que ela trabalha muito, eu estou intensificando o verbo. Ou seja, ela não só trabalha, mas ela trabalha muito. Eu estou dando a ideia de intensidade da ação. Essa é a função desse advérbio aí na oração. Intensificar o verbo. Pode ser trabalha muito, estuda muito, fala muito, ou pouco, não é o contrário. Mesmo assim, dá a ideia de intensidade. Intensidade não é só quando é para mais, não. É quando é para menos também. Certo? Advérbio de lugar. Todos aqueles advérbios que trazem referência de algum lugar que algum fato aconteceu, ou que alguma pessoa está, uma cidade, um país, uma casa, ou seja, dá a ideia de localização, advérbio de lugar. Aqui, lá, perto, longe, acolá. Vamos ver na frase? O hotel fica aqui. Então, dá a ideia aí de localização do hotel. Eu posso dizer o hotel fica mais adiante, o hotel fica daqui a 3 quilômetros, que aí já são locuções adverbiais, quando é mais de uma palavra, locução, mas que dão a ideia aí de localização. Então, essa é a função principal desse tipo de advérbio. Localizar o fato, ou o substantivo, o adjetivo, a palavra que ele está modificando. Advérbio de modo, como no começo aí eu frisei, né, eu trouxe alguns exemplos de advérbio de modo. O advérbio de modo, ele traz aí de que forma, de que modo, de que maneira que aconteceu a ação verbal. Então, quais são os principais? Mal, bem, assim, devagar, corretamente, certamente, calmamente, tranquilamente, rapidamente e muitos outros terminados em mente. Exemplo: o frio ia chegando devagar. Quando eu afirmo que o frio vem chegando, é um fato. Quando eu digo que ele vem chegando devagar, eu estou definindo de que maneira que ele vem chegando, ou seja, de que maneira que a ação verbal vem acontecendo, devagar. Então, a intenção aí desse advérbio é modificar o verbo dizendo de que modo, de que maneira que ele acontece. Advérbio de negação, contrário do advérbio de afirmação, evidentemente. Então, o principal é não, mas nós também temos nunca, talvez, jamais, de forma alguma, locução adverbial. Exemplo: eles não querem nos apoiar. Eu posso dizer que eles jamais vão nos apoiar, que eles nunca irão nos apoiar. Esse é um dos advérbios que muda completamente o sentido da oração. Por exemplo, se eu dissesse eles querem nos apoiar, eu estou afirmando que uma ação vai acontecer. Eu estou colocando a ação de forma positiva. Se eu inserir aí um advérbio de negação no meio, eu mudo completamente o sentido da oração. Eu estou afirmando que eles não vão nos apoiar. Então,
O advérbio de negação modifica completamente o sentido da oração, o sentido do verbo, de outro advérbio ou até de um adjetivo. Ele traz aí a ideia de negação. E, dentre os mais usados, nós temos aí o de tempo. Assim como o de lugar, o advérbio de tempo, ele tem a função muito específica de dizer quando o fato aconteceu, quando a ação verbal aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Não só a ação verbal, mas também determina aí quando, com relação a substantivos, adjetivos e advérbios também. Então, dá a ideia de tempo, certo? Os principais: agora, sempre, nunca, jamais, brevemente, antigamente. Perceba aí que eles também terminam em mente e não são de modo. Então, não leve como regra que todos terminados em mente são de modo, não. Temos aí 2 exemplos, brevemente e antigamente, que não dá ideia de modo, mas de tempo. Vamos ver o exemplo? Você nunca viaja à noite? É uma pergunta, porque os advérbios eles são usados em vários tipos de orações. Interrogativas, imperativas, afirmativas, negativas. Nós temos aí uma interrogação, uma frase interrogativa direta. Você nunca viaja à noite? Então, assim, quando eu coloco à noite, eu estou especificando quando é que você nunca viaja. Não é durante o dia, mas nunca viaja à noite. Eu estou definindo o tempo dessa afirmativa aí, certo? Bom, essa tabelinha aí são só os principais. No livro de vocês, principalmente na gramática de vocês, tem aí a tabela completa da classificação dos advérbios. É bom parar para dar uma estudada, certo? Para você tanto memorizar aí quais são as classificações como os principais advérbios utilizados. Quando você identifica o advérbio na oração, você consegue definir que tipo de advérbio é esse, certo? Bom, segundo conteúdo. Se no primeiro a gente estava trabalhando com as classes de palavras, que é advérbio, nesse conteúdo a gente está trabalhando com ortografia. Para quem não se recorda, ortografia é a escrita das palavras, de que forma que as palavras são escritas. No caso, ortografia é a escrita correta. Então, a gente está estudando aí qual é a forma correta de se escrever as palavras com S, Z e X. Por que essa escolha aí dessas 3 consoantes específicas? Porque a gente confunde muito essas consoantes na hora de escrever as palavras, por conta dos fonemas que elas produzem. Às vezes uma palavra é escrita com S, mas tem som de Z. Às vezes é com X e tem som de S. Então, essas 3 consoantes especificamente, elas se confundem muito na hora da escrita por conta do fonema que elas produzem. Então, assim, para a gente não confundir, existem algumas regrinhas para o uso de cada uma delas. Bom, trouxe uma afirmação que diz o seguinte: na língua portuguesa, muitas vezes utilizamos letras diferentes para tentar representar o mesmo som. É o que ocorre, por exemplo, com as letras S, Z e X. Em algumas palavras, o S e o X podem nos confundir quando tem um som de Z, por exemplo. Então, observe. Aí já são algumas regrinhas. Quando usamos a letra S, dentre outras formas, porque aqui é só um exemplo, é só uma delas. Dentre outras formas, nós temos nas palavras terminadas em es, esa, isa, osa, oso e ense. Com essas terminações aí, mesmo que tenham um som de Z, elas são escritas com S. Porque tem a ver com a etimologia da palavra. Qual foi a origem da palavra? Se foi indígena, se foi do latim, do grego, enfim. Então, se a palavra tem uma dessas terminações, ela é com S. Só uma das regras. Aí na gramática de vocês vão encontrar outras regras para o uso do S. Bom, mais algumas regrinhas sobre o uso, dessa vez, da letra Z. Quando nós usamos a letra Z na grafia das palavras? Em substantivos abstratos femininos, terminados em es e esa, que tem origem em adjetivos. Como assim? No substantivo grávida,
a palavra que origina, no caso, gravidez, vai ser concluída, terminada com Z, porque originou aí da palavra no feminino. Já a palavra esperto termina com ESA, então vai ser com Z, não com S. Ou seja, palavras, adjetivos derivados de substantivos, quando terminados com ES ou ESA, com esse som aí de ES ou ESA, você sabe que é com Z e não com S. É uma regra aí, dentre outras regras aí da ortografia das palavras. Outro exemplo do uso do Z. Nas palavras terminadas em isar, quando são verbos, e em isação, quando são substantivos. Como assim? Escravizar, um verbo, termina com isar, você sabe que é com Z. Profetizar, democratizar, todos os verbos terminados em isar são com Z e não com S. O mesmo ocorre aí com os derivados desses verbos terminados em Z. Por exemplo, se eu tenho canalizar, ao criar um substantivo aí derivado desse verbo, seria o quê? Canalização. Se derivou do verbo com Z, o substantivo vai ser com Z também. Ou seja, para a gente saber se é com Z ou com S, a gente tem que saber qual foi a palavra da qual ela originou. Se a palavra original é com Z, a derivada também vai ser. É claro, salvo algumas exceções aí à regra. Então, a gente tem que conhecer as exceções para a gente não se confundir na hora de escrever. Outro exemplo. Antes das terminações ada, ao, eiro ou eira, inho ou inha, e nos casos em que essas se ligam a palavras não terminadas em S ou S mais vogal. Ou seja, vamos ver os exemplos aí. Se eu tenho a palavra guri e eu quero criar aí derivado, seria o quê? Gurizada, com S. Capim, seria o quê? Capinzal, com Z. Cajá, qual seria aí o derivado? Cajazeiro, com Z também. E todas as palavras que você quer criar aí um diminutivo que seja comzinho, é Z também. Ou seja, são regras muito específicas, casos muito específicos aí de derivação de palavras que você tem que, de certa forma, memorizar. Não decorar porque você não entende por que aquilo acontece. Você entender o processo de derivação das palavras e você se lembrar quando é com Z e quando é com S. Certo? Bom, e por fim, quando usamos a letra X em palavras iniciadas com E, excetuando esôfago e esotérico e seus derivados. Então, palavras começadas com E, como exagero, exemplo, exalar, exibir, exame, existir, exato, exótico, exausto e exultar. Quando a gente fala, a gente percebe que tem um som de Z, mas não é com Z, é com X. Como é que eu vou saber que é com X? Pelo início da palavra, elas começam com E. Se tiver o começo com E e logo após o som de Z, não é com Z que você vai escrever, é com X. Eu sei, são várias regrinhas, às vezes complicadas, você tem que dar uma estudada mesmo aí e treinar a escrita das palavras. Quanto mais você escrever essas palavras, mais você vai memorizar com que letra elas são escritas. Se é com G, com Z, com X ou com S. Ok? Uma dica, lá no livro de vocês, tanto no livro de língua portuguesa quanto na gramática, tem outras tantas regras além dessas, que essas são só as principais. Lá tem todas as outras regras, é bom você dar uma olhada, dar uma estudada, que você vai entender melhor quando é que se escreve com uma letra e quando se escreve com outra. Certo? Terceiro conteúdo. Frase, oração e período. Bom, esse conteúdo vocês já estudaram em anos anteriores. A gente está aqui revendo esse conteúdo de certa forma. Vamos ver aí, item por item. O que vem a ser frase? Bom, frase, como eu disse na aula anterior, é todo enunciado, seja com ou sem verbo, que tem sentido completo. Então, se eu disser fogo, é uma frase. Se eu disser estou em casa, é uma frase, porque tem sentido completo, né? Eu estou me conseguindo
passar a informação, estou conseguindo me comunicar com o meu emissor, porém, com o meu ouvinte, no caso, né, que é o receptor. Porém, se eu disser assim, casa em estou, ou em estou casa, faz sentido? Não faz. Se não faz sentido, é só um emaranhado de palavras, não é uma frase. Para ser considerada uma frase, tem que ter sentido completo e passar uma informação aí que a gente quer passar. E elas se classificam como? Em frase nominal, quando a principal palavra da frase não é um verbo, é um nome, no caso, entende-se por nome. Substantivo, adjetivo e advérbio. E frase verbal, quando a principal palavra aí da frase é um verbo ao redor do qual gira toda a informação da frase. Geralmente são os verbos aí de ação, de fenômeno ou de estado da natureza, certo? Nas frases nominais não tem verbo? Tem, mas nas frases nominais geralmente o verbo é de ligação. Quais são os principais verbos de ligação? Lembra aí que a gente estudou na primeira unidade os verbos? Verbo de ligação, ser, haver e estar. São os 6 principais verbos de ligação. Se a frase só tem um desses verbos aí, é frase nominal e não verbal. Se tiver outros verbos, principalmente de ação, frase verbal. Certo? Bom, então, o que vem a ser uma oração? Oração é toda frase que contém verbo, simples assim. Todo enunciado, no caso, com sentido completo, mas que contém verbo em sua estrutura. Vamos ver aí alguns exemplos. Maurício chamou o amigo, tem um verbo, chamou, no caso. Ele pediu que colaborássemos, nós temos aí 2 verbos, pediu e colaborássemos. São orações? São, porque tem verbo em sua estrutura. Ou seja, toda frase que contém o verbo é denominada oração. Entenderam isso aí? Agora, o que vem a ser um período, então? A gente pode dizer que o período é o conjunto de orações, certo? Ele pode ser simples, se tiver uma oração só, e pode ser composto, se tiver mais de uma oração. Como é que eu vou saber se o período é simples ou composto? Uma dica muito boa é você contar os verbos. Se só tem um verbo, período simples. Se tem 2 ou mais verbos, período composto. Vamos ver aqui os exemplos. Fizemos o serviço. Quantos verbos eu tenho aí? Um só, fizemos. Se eu tenho só um verbo, período simples. Outros exemplos aí. Estudei para a prova, saí cedo de casa, li um livro. Qualquer oração que tenha um verbo só, período simples. Para ser composto, eu vou aí contar quantos verbos na frase tem e tem que ter 2 verbos no mínimo ou mais. Então, veja o exemplo aí. Estudei e fui para a escola. Quantos verbos eu contei aí? Estudei e fui. Nós temos aí 2 verbos. Se nós temos 2 verbos, período composto. Então, recapitulando, o que vai definir se o período é simples ou composto é a quantidade de verbos presentes nesse período. Um só, período simples. Mais de um composto. Certo? Próximo conteúdo, interjeição. Acho que esses são os mais fáceis, mais simples. A gente viu aí na aula retrasada. Qual é o conceito de interjeição que eu trouxe aqui para vocês? É a palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito ou que procura agir sobre o interlocutor, levando a adotar certo comportamento sem que, para isso, seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas elaboradas. Então, se às vezes a gente usa uma interjeição só, a gente consegue exprimir aí a emoção, passar uma mensagem, às vezes com uma palavra só. Vamos ver aí a classificação das interjeições para a gente se relembrar como é que elas são. Bom, as principais classificações das interjeições são de advertência, como cuidado, devagar, atenção, olha, de afugentamento, fora, show, passa, de alegria ou satisfação, oh, ah, eba, de alívio, ufa, de animação ou de estímulo, vamos, força, coragem,
Aplauso, aprovação, bravo, bis, viva. De concordância, sim, claro. Tá a gente usa muito, né? Ah, tá, e por aí vai. De repulsa ou desaprovação, credo, arre, e outros tantos exemplos aí que vocês estão vendo na tabela aqui. Desejo ou intenção, tomara, poxa, quem dera. Então, assim, são interjeições, palavras que exprimem aí basicamente emoções, sentimentos, desejos e vontades. E são utilizadas dessa forma. Que a gente entende que quando a pessoa utiliza uma delas, elas estão querendo nos passar aí que elas estão sentindo ou desejando alguma coisa. São as interjeições. Outra classe de palavras. Então, vamos lembrar aí, nós já vimos aí nesse conteúdo para o teste, duas classes de palavras. Os advérbios e as interjeições, certo? E por fim, o conteúdo aí da última aula, que ainda está fresquinho na memória de vocês, classificação das frases. Bom, classificação das frases a gente estuda aí desde o Fundamental 1, então não é segredo para vocês. Vocês se lembrem muito bem, a gente está aqui estudando só a título de revisão mesmo, para recordar quais são as classificações convencionais aí das frases. Declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas e optativas. Vamos relembrar aí quais são cada uma delas? Bom, declarativas, quando nós estamos declarando algo, ou seja, passando informação, seja ela positiva ou negativa. Quando eu digo assim, a professora corrigiu as provas, eu estou aí utilizando uma frase declarativa afirmativa. Eu estou declarando afirmativamente um fato, que ela corrigiu as provas. Agora, eu posso utilizar uma frase declarativa negativa. Eu posso dizer, ela não corrigiu as provas. Eu também estou declarando um fato, só que eu estou declarando um fato que não aconteceu. Ou seja, as declarativas podem ser afirmativas e negativas. Para saber se é negativa, tem um marcador muito simples. Advérbio de negação. Lembra dos advérbios? Então, se tiver não, nunca, jamais, declarativa negativa. Certo? Bom, as interrogativas, por sua vez, elas trazem aí questionamentos. Esses questionamentos podem ser diretos ou indiretos. Elas podem apresentar uma pergunta de forma direta. Como é que eu vou saber que é direta? Porque tem uma interrogação no final. Geralmente aí tem os pronomes interrogativos. Quem, quando, onde, como, porquê. Exemplo que eu trouxe aí. Que tal você fazer os deveres de casa agora? Eu estou fazendo uma interrogação aí, um questionamento direto. Mas eu posso colocar assim, eu queria saber por que você não está fazendo sua atividade agora. Eu não estou utilizando a interrogação, não é aí uma interrogativa direta, mas eu estou levantando um questionamento também. Esse tipo de oração a gente chama de interrogativa indireta, certo? Bom, as exclamativas, elas trabalham aí com as emoções, com os sentimentos, sejam negativos ou positivos. Um grande marcador e visual para as frases exclamativas são as exclamações, o ponto de exclamação. Elas expressam então aí um estado afetivo. O exemplo que eu trouxe, que receita complicada, passei na prova, ou então, perdi de ano. Então, assim, são frases que você está expressando um sentimento, seja alegria, emoção, raiva, tristeza. Tanto que nas interjeições, a maioria delas, a gente, quando vai escrevê-las, a gente utiliza o ponto de exclamação, já que está aí tratando-se de emoções. Então, as frases exclamativas, a gente utiliza ponto de exclamação e nós estamos aí traduzindo estados emocionais, certo? As frases imperativas, por sua vez, elas trazem aí ordens, desejos ou pedidos, até súplicas.
Então, quando a gente fala de frase imperativa, não se lembre só das ordens, não, porque também não é só de ordem que a gente está falando. É um exemplo que eu trouxe aqui. Acorde, filho. Perceba que o verbo aí está no imperativo, acorde. Né? Todos, geralmente, os textos injuntivos, que são aqueles aí que estão presentes nas bulas dos remédios, nas receitas, nos manuais de instruções, eles estão no imperativo. Abra, misture, corte, preencha, dobre. Então, são frases aí imperativas. Porém, também é utilizado em súplicas e em pedidos, não só em ordens, certo? E as frases optativas. Apesar do nome lembrar aí opções, não quer dizer que quando você está utilizando a frase optativa, você está dando opções para a pessoa. Você exprime aí desejos, vontades que você acha que você gostaria que acontecesse. Qual é a opção no caso? É porque talvez aquilo aconteça, talvez não. Por isso, optativas. Seja bem-vindo, como no exemplo. Vá com Deus, né? E por aí vai. São frases optativas. Exprime aí desejos, vontades que nós temos que aconteça geralmente com o outro, com o que a gente está falando. Certo? Então, o que vai cair no teste? Advérbios, que é aí classe de palavras, as interjeições também, que é outra classe de palavras. Em ortografia, o uso de S, X e Z. Então, recapitulando, o que vai cair no teste aí? Advérbios, que é classe de palavras. Interjeições também, que é outra classe de palavras. Ortografia, né, o uso correto do X, S e Z. Também nós temos aí na sintaxe, que é aí na construção da relação que as palavras exercem uma com as outras, nós temos aí frase, oração, período, certo? E classificação das frases. São esses os conteúdos. Eu vou aqui colocar juntamente com essa aula aqui explicativa de revisão algumas outras aulas de reforço, de certa forma, né? Vídeos aí contendo o mesmo assunto, só que explicados de outra forma para que vocês compreendam melhor, que agregue aí explicações para que você não tenha nenhuma dúvida em relação a esse conteúdo. Ele também se encontra no livro de língua portuguesa, a gramática. Vocês vão realizar aí agora o exercício de revisão, que eu estou enviando aí em PDF, vocês vão responder aqui no horário da aula. Podem me chamar aí se tiver dúvida em relação a alguma das questões, certo? Com relação à revisão, já que por ser revisão não pode restar dúvidas com relação ao conteúdo. Na próxima aula eu já vou enviar aí o vídeo de correção comentado sobre esse exercício de revisão e a gente já tem a primeira fase soletrando, certo? O teste relativo a essa revisão é daqui a uma semana exatamente, ou seja, vocês vão ter uma semana aí para estudar. E durante essa semana, se tiver alguma dúvida em relação a esse conteúdo, pode me chamar que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Então, bons estudos, a gente se vê na revisão desse exercício e até lá.